boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Meu nome é Larissa, eu sou responsável aqui por falar com vocês sobre os nossos cursos. E hoje nós estamos recebendo aqui a Karina, que vai conversar um pouquinho mais com vocês. Qualquer dúvida, chama a gente que a gente responde. Com você, Karina. Beleza, muito obrigada. É um super prazer estar aqui com vocês. Vou falar um pouquinho sobre inovação e para me apresentar, já vou começar aqui espelhando a minha tela para vocês. Vou falar um pouquinho de como que ideias inovadoras, né, mudaram o mundo. E me apresentando, meu nome é Karina Troncos, eu tenho 24 anos, eu sou UI UX designer no URB, ou seja, eu sou designer de experiência do usuário. UI vem de User Interface, UX vem de User Experience, então a gente trabalha desenvolvendo toda a experiência de produtos digitais, sejam sites, sejam aplicativos, trabalhando ali sempre em conjunto com um time de desenvolvimento, com um time de produto. Eu também sou estudante de ciência da computação na PUC-Rio. Eu fiz meio que essa migração da parte de código de desenvolvimento para essa parte de design de produtos digitais. Realmente me encontro ali no meio das duas áreas, sempre buscando entender as necessidades das pessoas e pensando como que a gente comunica isso através dos produtos que a gente está desenvolvendo. Eu também ganhei o scholarship da Apple nos últimos 5 anos, que é uma competição que a Apple lança todo ano para estudantes do mundo inteiro e escolhe 350 alunos por conta dos seus projetos. Então, a gente tem mais ou menos 2 semanas para desenvolver um aplicativo por conta própria, então fazer toda a parte de programação, toda a parte de design, submeter esse projeto. E eu tive aplicativos meus escolhidos nos últimos 5 anos. E eu também tenho o Nina Talks no Instagram, que é o meu projeto, que é onde eu falo sobre design, tecnologia, inovação, tudo relacionado a esse universo que eu sou completamente apaixonada. E eu gostaria de começar perguntando para vocês, né, mas o que é inovação, né? Justamente para a gente revolucionar o mercado com novos produtos e serviços, a gente quer sempre inovar, né? A gente escuta muito isso, nós temos que ser inovadores, mas o próprio conceito de inovação acho que é algo muito abstrato, né, para todo mundo. E eu gostaria de trazer uma frase de uma pessoa que eu gosto muito, que é o Simon Sinek. Ele fala muito sobre liderança, na verdade, sobre o universo organizacional, mas de como que a gente inova ali dentro, de como que a gente cria uma cultura de inovação. E numa das palestras dele, ele falou uma definição de inovação que eu achei muito boa, que é de que a verdadeira inovação é sobre resolver um problema de verdade. Não é só porque nós podemos fazer algo que a gente deve fazer algo. Então, nós podemos adicionar telas digitais a tudo, colocar motores em qualquer coisa, mas isso não significa que a gente deve fazer isso. Então, quais são os problemas que nós estamos resolvendo? Ideias verdadeiramente inovadoras resolvem o problema humano real, quer as pessoas entendam que está lá ou não. Que o que eu vejo muito são as pessoas querendo utilizar a tecnologia como fim e não como meio de, onde que eu uso essa tecnologia? Mas o principal é a gente pensar que problema a gente está buscando resolver e então ir atrás da tecnologia que melhor suporta isso. E inovação é muito sobre tentativa e erro, é um investimento muito a longo prazo. A gente ouve muitas pessoas falando de, a gente quer buscar eficiência e inovação, sendo que buscar inovar é algo que não é muito eficiente, digamos, porque são muitas tentativas e erros, a gente está investindo tempo, a gente está investindo dinheiro, então de primeira não vai ser algo muito eficiente. Eu penso muito de quantas vezes um cientista não errou ali nos experimentos dele até realmente a sua descoberta dar certo, quantas vezes um Santos Dumont destruiu seus aviões ali até realmente ele conseguir fazer o avião ali decolar. Então, é algo que vai além de apenas design, engenharia, é realmente sobre tentativas, né? Então, é algo que nem sempre vai ser eficiente, é algo assim que muitas vezes é lento, que muitas vezes é caro, mas é um valor que a gente muitas vezes está disposto a pagar porque a gente está jogando esse jogo a longo prazo. Então, por isso que muitas empresas têm áreas de P&D, que é de pesquisa e desenvolvimento, que é só para a galera ficar testando, experimentando tecnologias, porque isso vai revolucionar aquele produto, aquele serviço de alguma forma no futuro. Então, se tem uma empresa que sabe muito bem jogar esse jogo a longo prazo, é realmente a Apple,
porque os concorrentes da Apple são 100% competentes e capazes de produzir os produtos que a Apple faz. Se a Dell quiser desenvolver um smartphone, ela vai conseguir, mas será que as pessoas vão comprar um celular da Dell? Será que isso não vai soar um pouco estranho? Só que a Dell ela é uma das empresas que se define muito pelos seus produtos. E a Apple ela se define muito pelo que ela pode trazer de diferente para a indústria, né? O que ela consegue entregar ali a mais. Então, a estratégia de negócios da Apple sempre foi desafiar o status quo. Eu gosto muito dessa frase, que é muito bem traduzida nesse lema deles de think different, né, de pensar diferente, que foi um princípio que o Steve Jobs estabeleceu lá na garagem dele na década de 70 e que isso permanece até hoje. Então, a inovação é fundamentalmente sobre a gente trazer algo novo para uma indústria, não apenas funcionalidades, benefícios, o produto por si só, mas qual o problema que a gente está resolvendo. Isso que realmente é inovar no final das contas. Então, voltando para a frase do Simon, não é sobre colocar telas, colocar motores, criar um aplicativo, não é isso que é inovação. Mas se a gente inovação é essa aplicação de design, tecnologia, engenharia, todas as outras áreas, o que for para resolver um problema. Pode ser que a gente descubra que a solução seja colocar telas, motores e criar aplicativos, mas esse não é para ser o ponto, nosso ponto de partida, né? E aí eu queria trazer um pouquinho para vocês alguns tipos de inovação que o Clayton Christensen trouxe uma vez, porque inovação é esse termo que pode ser aplicado para diversas áreas nessa forma de pensar de que a gente está buscando criar algo novo, algo diferente, algo disruptivo. Então, o Clayton ele é professor na Harvard Business School e ele escreveu um livro muito interessante que é O Dilema da Inovação. Ele escreveu em 1997, tem a minha idade esse livro, mas ele é super interessante até hoje, ele separa alguns tipos de inovação. E ele afirma que entender os diferentes tipos de inovação que nos faz começar a ver como cada um impacta uma empresa e a economia de maneiras distintas. Então, eu nunca tinha parado para pensar antes que tinham formas diferentes de inovar. Ele, inclusive, que cunhou o termo de inovação disruptiva, que a gente ouve muito hoje. E eu queria falar de dois principais tipos de inovação que ele aborda no livro dele. Uma delas é a inovação incremental e a outra é a inovação disruptiva, né? Então, o que significa cada uma delas? A inovação incremental é justamente da gente buscar implementar melhorias em um processo de uma solução que já existe. Então, por exemplo, os smartphones hoje em dia. Todo ano lança-se um novo smartphone, mas tem uma bateria com maior capacidade, tem uma câmera melhor, mas os traços principais do produto se mantêm. Então, realmente ele é algo incremental. Já a inovação disruptiva é aquela que produz realmente uma nova solução, que vai substituir produtos e serviços anteriores em um certo mercado, que vai romper paradigma, que vai criar, inclusive, novos hábitos de consumo. Então, um exemplo muito forte é a Netflix e os serviços de streaming, que eles levaram à falência as cadeias de DVDs, a indústria de TV a cabo também entrou em desespero, e eles, de uma forma, através de baixo custo, muitas pessoas começaram a ter acesso a filmes, a séries, por um valor muito menor do que uma TV a cabo, uma assinatura, e de forma muito mais fácil. Às vezes você compra um dispositivo muito rapidinho, numa casa que não chega a um cabo, não precisa vir uma equipe passar aquilo tudo. Então, eles realmente já causaram uma inovação bem disruptiva nesse mercado. E aí, falando um pouquinho da inovação disruptiva, elas são aquelas que realmente criam novos mercados. Então, só que as inovações disruptivas não são de tecnologias revolucionárias que tornam os bons produtos melhores. Na verdade, são inovações que tornam os produtos e serviços mais acessíveis e baratos, disponibilizando assim para uma população maior. Então, esse mesmo princípio de que não é a tecnologia que torna disruptiva, é o problema que você está buscando resolver, e aí você puxa a tecnologia para ser a sua aliada. Então, essas inovações, elas miram muito nas pessoas que não tinham acesso a algum produto ou algum serviço, pode ser porque o custo era muito alto ou porque a especialização ali não fazia sentido. Então, ela busca simplificar e diminuir os custos de um produto. E assim é gerada uma nova demanda que não existia antes, e aí isso gera realmente ali uma transformação inovadora.
Então, para tornar um pouco mais tangível, tem o Ford Model T, que foi o primeiro carro popular da Ford. E o que eles fizeram? Eles tornaram um automóvel muito mais simples de dirigir e financeiramente acessível para milhões de americanos, algo que realmente não tinha antes. Então, o que é mais legal é que foi criado ali dentro uma série de novos mercados relacionados, criaram-se mais inovações em cima disso e uma fundação ali sólida para a indústria automobilística crescer fortemente depois disso. Então, realmente criar o primeiro carro que era mais acessível para a população como um todo foi uma inovação extremamente disruptiva naquela época e isso desencadeou uma série de coisas e a gente está aqui hoje justamente, né, com supercarros por conta disso. Chegamos a Tesla hoje em dia, né? Um outro exemplo super clássico é o computador pessoal, né? Antes da chegada dos primeiros computadores, os mainframes que prevaleciam na indústria de computação. Só que eles eram super caros, só engenheiros super treinados conseguiam mexer naqueles computadores, eles eram gigantescos, então era algo assim que era realmente zero acessível. E a Apple foi uma das pioneiras, né, na questão da computação pessoal. Eles tinham essa visão de que as pessoas teriam computadores em suas casas. Então, até conversando com a minha mãe, ela falava: a gente nunca achou na nossa vida que a gente ia ter um computador. A gente via aquelas caixas gigantescas e não fazia sentido cada um ter um. Mas eles foram pioneiros, eles começaram a vender os primeiros computadores ali no finalzinho de 70, no início de 80. Não era muito bom, ainda era muito caro, eles ainda não conseguiram competir de primeira com os mainframes, mas foi um ponto de partida para essa inovação ir sendo melhorada, e em poucos anos o computador pessoal se tornou muito mais acessível, se tornou bom o suficiente, entraram outros grandes players ali no mercado, e aí realmente surgiu esse novo mercado que substituiu esses grandes computadores nessas salas gigantescas e que as pessoas precisavam de treinamento para saber usar. Então, é importante lembrar que a disrupção é uma força positiva, né? Então, essas inovações disruptivas não são avanços de tecnologia que fazem os bons produtos melhores, mas são as inovações que tornam os produtos e serviços mais acessíveis e baratos, tornando-os disponíveis a uma população muito maior. Então, eu acho muito legal essa visão de voltado para a acessibilidade, diminuir custo e mais pessoas terem acesso àquilo, sabe? E aí, o que realmente torna uma inovação disruptiva de sucesso, né? A primeira deles é de possibilitar a tecnologia, de possibilitar que as pessoas tenham acesso àquilo. Então, um produto justamente que seja mais barato, que seja acessível para uma população mais ampla. Então, essa é uma das definições de sucesso. A segunda delas é um modelo de negócios inovador. Então, é um modelo que busca atingir novos clientes que anteriormente não compravam esses produtos, não tinham acesso a esses serviços por motivos diversos, mas que agora se tornou possível. Então, eles estão atingindo um mercado ainda que não estava sendo explorado. E também uma rede de valor que seja coerente. Então, uma rede em que tanto fornecedores como parceiros, distribuidores, clientes, não só quem produz e quem consome, mas todo mundo que justamente participa dessa cadeia se beneficia e se torna mais próspero por conta dessa disrupção. Então, é algo que beneficia o mercado, beneficia as pessoas, aumenta o acesso como um todo. E aí, falando um pouquinho da inovação incremental, que aí se torna no início assim um pouco triste. Cara, mas a disruptiva é tão legal, a incremental deve ser mais chata. Mas nem toda inovação precisa ser disruptiva, né? Nem sempre a gente precisa revolucionar o mercado e as inovações incrementais, elas são essenciais para o crescimento de um produto, né, como um todo. Então, a maioria das empresas utiliza a inovação incremental para se manter relevante e competitiva no mercado. Então, independente se a gente está falando da indústria de tecnologia, da indústria automotiva, alimentícia, farmacêutica, elas utilizam isso justamente para se manterem relevantes. Então, é de focar num produto ou serviço que já existe e ir fazendo essas atualizações e essas pequenas melhorias conforme vai se sentindo essa necessidade. Então, é por isso que a gente vê um iPhone sendo lançado todo ano, nessas melhoriazinhas, e é justamente essas pequenas melhorias que vão acompanhando essa progressão e esse crescimento. E, inclusive, a maior parte das inovações, que é cerca de 70% das inovações, são incrementais. Então, as disruptivas são essas, assim, são as mais... as que menos acontecem. A gente está ali no dia a dia realmente lidando com as incrementais.
E eu entendo que uma única inovação incremental não é algo assim que empolga muita gente, mas é justamente essa junção de várias a cada ano que gera esse grande impacto no produto e mantém ele relevante ali dentro. E aí, então, por que, né, que a gente deve inovar incrementalmente? Um primeiro ponto é essa diversificação do produto. Então, um estudo de 2013, apesar de fazer um tempinho, estimou que precisa mais ou menos de 15 milhões de dólares para se colocar um novo produto na rua. Isso realmente é, tipo assim, muita grana. Então, hoje em dia, é maior ainda. Então, a inovação incremental é justamente da gente ir aprimorando esse serviço de forma que a gente ganhe uma vantagem competitiva no mercado. E a gente dedicar forças, energia e tempo através de pesquisa, desenvolvimento, pegar feedbacks do cliente, a gente consegue não apenas satisfazer os desejos do mercado atual, mas a gente busca sempre atingir novas pessoas. Então, a gente vai realmente ali e vai comendo pelas beiradas e vai atingindo mais pessoas. Um segundo é o aumento na retenção de clientes, né? Porque os clientes insatisfeitos, eles vão em busca dos concorrentes. Então, se a gente não está atendendo essas necessidades latentes deles, que podem ir mudando ali de um tempo para o outro, eles vão acabar se perdendo. Então, a gente precisa ir atualizando o nosso produto para manter eles ali dentro. E uma coisa incrível é que um cliente puxa o outro. Então, se o cliente está muito satisfeito, ele vai ali no boca a boca, vai indicando para outras pessoas e isso vai atraindo pessoas novas. Então, você não só retém, como você acaba atraindo também. E terceiro, de manter a relevância, de como que a gente se mantém ali no topo, né? A gente estar super em alta em 2021 com o nosso produto não significa que em 2024 ele vai continuar se mantendo. Então, o grande desafio é justamente esse. O mundo vai evoluindo e como que a gente vai se adaptando aí para todos esses contextos aí que vão surgindo. E aí um exemplo, né, a mesma coisa do smartphone de inovação incremental são as televisões. A televisão hoje em dia, né? Então, ela é constantemente ali aprimorada, vão surgindo novos modelos, mas não surge ali uma super disrupção. A ideia central e os componentes continuam sendo os mesmos, eles só vão ali melhorando e de tanto em tanto tempo as pessoas vão trocando suas televisões e não tem nada de errado nisso, são só duas formas diferentes da gente inovar. E aí, a principal diferença entre essas duas inovações é que a incremental satisfaz as necessidades atuais do cliente, basicamente, enquanto as tecnologias elas buscam evoluir para atender essas necessidades futuras. Então, é da gente enxergar ali mais para frente de como que a gente faz isso. Então, seguir um caminho de inovação incremental faz mais sentido ali a curto e médio prazo, e as inovações disruptivas é algo para médio e longo prazo. Só que, como tudo na vida, é equilíbrio. Então, a gente tem que saber balancear isso na hora da construção dos nossos produtos e serviços. O que a gente faz visando essas melhorias incrementais e o que a gente faz visando essas melhorias mais disruptivas. E o que a gente pode fazer, que é o coração disso tudo, é da gente estar sempre buscando ouvir os nossos clientes para a gente poder ter sucesso com as inovações incrementais, mas também identificando como que eles usam o produto para identificar essas possíveis inovações disruptivas, que aí é realmente o que é difícil, né? De caramba, daqui a 10 anos, como é que vai ser o meu produto? O que a gente vai resolver de problema, né? E aí, queria falar um pouquinho, né, de o que de fato é uma cultura de inovação e como que a gente pode criar uma cultura de inovação, que é o que a gente ouve muito por aqui também. E a gente correlaciona muito inovação com criatividade, e isso não está certo, porque, quer dizer, isso não está errado, falei errado. Isso não está errado porque realmente inovação e criatividade, elas andam lado a lado. E criatividade é como se fosse um músculo, é realmente algo que a gente consegue ir exercitando e a gente não pode deixar essa nossa confiança criativa morrer. Não pode deixar todo mundo da empresa que a gente trabalha achando que eles não são criativos, de que eles não são inovadores. Então, a gente tem que buscar criar essa cultura de inovação. E às vezes a gente tem a ideia de que a gente só consegue ser criativo e inovador se a gente tem salas coloridas com post-its, paredes de vidro para todo mundo desenhar, sendo que não, a gente pode fazer isso no nosso dia a dia em salas de conferências ali de 10 às 7, a gente não precisa de super dinâmicas de cocriação para estimular ali a nossa criatividade, é algo que a gente vai fazendo realmente ali no nosso dia a dia. E aí, para ajudar realmente nessa linha de pensamento, eu queria trazer um estudo da Teresa Amabile,
que ela é professora de administração de empresas na Harvard Business School, e ela listou algumas estratégias que podem servir como assim, uma lista de verificação de como líderes podem criar uma cultura de inovação dentro da empresa. E a primeira delas é uma definição clara de quais são as metas, e ela fala que essa é uma verdade um pouco paradoxal, porque as metas elas devem ser claras e bem definidas o suficiente para todo mundo estar alinhado de para onde estamos caminhando, ao mesmo tempo que elas devem ser soltas o suficiente para que as pessoas tenham autonomia para atingir essas metas, de não ter 100% definido como que elas vão chegar até lá, mas eles estabelecerem aonde a gente quer chegar, e aí, aos poucos, a gente vai percorrendo esse caminho, descobrindo a melhor forma. Que é justamente essa autonomia e essa capacidade da gente ir combinando ideias de várias pessoas e trazendo essas várias perspectivas que permitem que a gente seja realmente criativo e inovador e que a gente permita que isso aconteça, né? A segunda delas são de atribuições de trabalho que correspondem aos interesses do indivíduo, né? E que realmente isso seja um desafio positivo para aquela pessoa. Porque quando as pessoas elas fazem um trabalho que elas consideram que é significativo, elas se sentem mais motivadas e colaboradores mais motivados contribuem mais para a inovação. Então, a principal tarefa ali de uma liderança é casar muito bem o trabalho que precisa ser feito com pessoas que tenham tanto habilidade como interesse em trabalhar com aquilo, porque isso aumenta muito as chances das inovações acontecerem, porque ela está fazendo um trabalho que ela considera significativo, ela não está só cumprindo tabela. Então, de como que a gente consegue fazer esse casamento aí. Em terceiro, são sistemas de comunicações abertos, né? A gente precisa facilitar a troca e a colaboração de ideias. As pessoas elas não podem ter medo de dar ideias, delas se sentirem julgadas, delas não saberem com quem falar. Então, a gente tem que sempre buscar estreitar laços com os nossos colegas de trabalho para a gente poder contribuir todo mundo ali junto, né? Essa questão das pessoas terem medo de falar é a pior coisa que pode acontecer dentro de uma organização, porque a gente realmente não vai para frente. O nosso ativo mais precioso são as pessoas, e se elas não estão trazendo a visão delas, a gente realmente está ferrado. Um quarto ponto é de um feedback frequente, construtivo e de apoio, né? Porque a inovação, ela, na grande maioria das vezes, não é um momento eureka que dá um estalo na nossa cabeça e fala, nossa, agora eu tenho uma ideia que vai revolucionar o mercado. A gente está ali sempre fazendo pequenas observações, a gente está combinando ideias, a gente está fazendo vários experimentos, a gente está testando, a gente está errando, testando, botando na rua um pequeno MVP ali do nosso produto para ver se funciona, não deu, mas por quê? Então, não é um momento eureka, é da gente estar ali junto, construindo e todo mundo se apoiando para ver o que realmente faz sentido e como que a gente consegue inovar. Um quinto ponto são de recompensas e reconhecimento, né? Se a gente deseja criar uma cultura de inovação, a gente deve recompensar e reconhecer aquelas pessoas que estão com comportamento inovador, de que uma pessoa vai passando esse sentimento para outra. Então, até o Simon Sinek, ele fala, às vezes as empresas querem do dia para o outro, vamos, sei lá, às vezes criar um clube do livro. Você vai lá, organiza, faz o lançamento, surgem 2 pessoas. E aí você acha que foi um fracasso, mas na próxima semana pode ter 5. E aí nas outras semanas vão ter 10. Aos poucos as pessoas vão aderindo. Então, se a gente recompensa e a gente reconhece as pessoas que estão tendo esse comportamento, que buscam assumir riscos, que buscam não apenas resultados que são imediatamente positivos, mas que entendem que errar faz parte do processo, isso acaba contagiando as outras pessoas de uma forma muito boa. Então, que seja, por exemplo, dar tempo livre para os funcionários desenvolverem projetos apaixonados, que eles são apaixonados. Então, quando eu trabalhava na Globo, a gente tinha hackathon, se eu não me engano, 3 vezes ao ano, e aí tinha uma competição, a gente ficava ali 2, 3 dias, a gente se juntava em grupos e a gente desenvolvia ideias que a gente acreditava que faziam sentido para a Globo como um todo, e aí a gente apresentava, tinha votação, e os projetos mais votados, as pessoas ganhavam um percentual do tempo de trabalhos delas para se dedicarem a esse projeto. Então é super legal, porque você está utilizando seu tempo de trabalho, contribuindo para a empresa e ao mesmo tempo tocando algo que você acredita muito.
Então, também oferecer aumentos, promoções e para essas pessoas que estão contribuindo para essas ideias, ou até mesmo celebrar ali verbalmente para a galera falar, cara, fulaninho fez esse projeto, tá super legal. Enfim, a gente sempre reconhecer o bom trabalho das outras pessoas, né? Em sexto, a ausência de burocracia desnecessária, né? Uma burocracia excessiva sufoca demais a inovação de diversas formas, porque vai criando barreiras. Você quer fazer alguma coisa e tem algum obstáculo, aí você tenta outro caminho e aí você é limado de alguma outra forma. Isso desacelera e desmotiva muitas pessoas. Então, uma cultura de inovação busca eliminar as burocracias que são desnecessárias. Burocracias são necessárias até um certo nível, mas elas têm que permitir que as pessoas possam experimentar de forma contínua, de forma rápida. Elas não podem desmotivar as pessoas de alguma forma por serem grandes obstáculos ali dentro da empresa. Então, o ponto assim principal de uma cultura de inovação é essa questão da colaboração, do apoio entre diversas equipes, diversas unidades, diversas divisões, independente do tamanho da empresa. A gente precisa pensar em como estruturar isso. Às vezes, em empresas muito grandes, a gente fala, cara, como que eu aqui, uma formiguinha, vou conseguir fazer alguma diferença? Mas realmente ele é um trabalho que a gente vai começando com os nossos pares e isso realmente vai crescendo, sabe? Então, é preciso que a gente crie um ambiente em que as pessoas se sintam confiantes, que elas se sintam motivadas a dar novas ideias, a experimentar, a testar. Eu acho que uma coisa muito forte é a questão da segurança psicológica dentro do trabalho. Eles precisam se sentir à vontade para falar, não terem medo de compartilhar suas ideias, de fazerem perguntas desafiadoras, de questionar as coisas, de, cara, isso daqui que a gente está fazendo faz sentido mesmo? Tipo, às vezes, sei lá, as pessoas acham que não está fazendo sentido nenhum, elas estão só cumprindo tabela. Delas não se sentirem preocupadas relacionadas à rejeição, de que vai falar, nossa, mas que ideia horrível, nossa, por que você falou? Era melhor ter ficado quieto. Isso é a pior coisa que pode acontecer. Então, para mim, inovação é sinônimo de colaboração e apoio, sabe? E aí eu gostaria também aqui de finalizar com vocês de que a inovação, ela é o combustível para o crescimento, né? Quando uma empresa ela fica sem inovação, ela fica sem crescimento. E são as pessoas que tornam as inovações possíveis, né? De que os colaboradores, eles são os maiores ativos de uma empresa e a gente não pode esquecer disso. Não é a tecnologia, são as pessoas que tornam isso tudo possível. E é isso. A gente abrir agora para perguntas. Parei de interromper aqui. Por mim, Isaías pode falar, ele levantou a mão. Essa mudança que o Instagram teve agora, né? De não ser mais uma rede social apenas de fotos. Gente, aquele deu um branco agora no momento. Mas de ser uma inovação incremental ou disruptiva, você diz? Meu Deus, eu esqueci de novo. Mas é incremental. É incremental. É algo que a gente tem visto, tipo, há um tempo, né? A gente já tá assim, cara, eles estão investindo muito em vídeo. Mas você acredita que existe um prazo de validade, por exemplo? Eles fazem isso com o objetivo de incrementar para continuar ocupando essa parte do mercado, mas existe um prazo de validade por conta da saturação. Se esse fator ele entra ou tipo, se essa mudança incremental, ela só aumenta um pouco da vida da empresa, mas ela não prolonga, né? Porque as pessoas começam a achar, você só está imitando um outro aplicativo, você não está fazendo nada disruptivo. Na minha concepção, o TikTok é tipo o Facebook, né? A união de todas as tribos e de todo mundo. E aí tem essa mudança, mas essa mudança, existe um prazo de validade? Tipo assim, se ela não for bem aplicada, no caso. Sim, na minha cabeça, pelo menos assim, a questão do Instagram é que eles estão sempre ali tentando empurrar um pouquinho mais essa vida deles, mas eu pelo menos enxergo pessoalmente que eles estão muito perdidos de o que eles querem ser, o que eles querem representar para as pessoas. Porque a gente estava vendo esse movimento deles de queremos nos tornar um aplicativo muito voltado para e-commerce, da galera ver os produtos e eles podem comprar. E agora eles querem trazer vídeos. E aí o TikTok é onde a galera se sente muita vontade para lançar trend, dançar. Então eu vi uma análise muito engraçada de que tá meio monstro o Instagram, porque as pessoas querem vender, mas elas têm que fazer dancinha. Então ela fica, olha
o meu produto, tipo, fica uma confusão meio de, cara, o que está acontecendo? Tipo, as pessoas, elas não estão sendo elas mesmas ali dentro, elas estão tentando adaptar metade TikTok, metade Instagram, o que eu faço, é e-commerce, é vídeo, é foto. Então, eu estou enxergando o Instagram, tipo, muito perdido. Às vezes eles têm uma super visão lá na frente de onde eles querem chegar, mas eu sinto que eles estão assim, cara, a água tá chegando ali, tá subindo, e eles estão desesperados e estão tentando absorver de tudo. Ao mesmo tempo que, quando eles copiaram o Snapchat com Stories, eu super julguei no início e hoje em dia eu não vejo o Instagram sem Stories. Então eu tô esperando que eles me surpreendam muito, mas eu sou a pessoa que, assim, fogo no parquinho, tô louca que surja um aplicativo novo, disruptivo, que quebre tudo e bora lá. Eu tava vendo muito sobre uma questão sobre a responsabilidade do usuário, né? Do tipo assim, que a rede social não. Tipo assim, lógico que o Instagram é esse novo Megazord que ninguém consegue mais controlar. Mas era muito sobre, por exemplo, a liberdade do TikTok é porque as pessoas não estão criando personas para estar lá. Talvez, não sei, ao longo prazo seja do Instagram também, tipo, diminuir essas personas que as pessoas criam dentro do Instagram para ter alguma coisa mais real, né? Porque essa decisão, na minha concepção, parece tipo. Posso ser exagerado, mas uma sentença de morte. Entendeu? Pareceu muito uma sentença de tipo, e aí, gente, quem é social media, bora ir de dancinha É, agora. Pra tipo conseguir, isso. saca? Eu estava até conversando com uma amiga minha justamente sobre isso hoje, que eu falei, a gente também tem que pensar, a gente como criador de conteúdo de alguma forma, de por que a gente está só copiando o TikTok? Se esse é o foco central do Instagram, o que a gente consegue criar aqui dentro do Instagram que não seja copiar de lá? Eu acho que vai começar agora o movimento também da galera que é super criativa e inovadora, de, tá, beleza, vamos surfar essa onda do Instagram e como que a gente cria coisas novas que não seja importar. Então, não é só de, tipo, depender 100% de como as plataformas estão entregando os algoritmos para a gente, mas de como que a gente utiliza essa doideira a nosso favor de alguma forma. Então, até já estou reflexiva, falei, cara, qual vai ser o meu conteúdo? Eu não quero fazer conteúdo igual do TikTok, mas o que vai fazer sentido aqui no Instagram eu ainda não sei. Eu acho que o Instagram, de certa forma, ele se lança mais na frente por conta dessa questão que você falou do e-commerce. Porque, tipo, se você vai no TikTok, tem de tudo. Tem o tio fazendo marcenaria, tem a tia tirando Sim. bolo, tem uma pessoa que gosta de espinhas. Eles estão usando o TikTok também, de certa forma, pra vender. Mas eu acho que, tipo, o Instagram, mais à frente, ele já tem todo estruturado esse rolê do e-commerce, né? É só Sim. a saturação do aplicativo em si. Mas era só isso que eu queria comentar mesmo. É que tem esse movimento também dos super aplicativos, tipo o WeChat, lá na China, que é tipo, é mensagem, é pagamento, é e-commerce, mas eu não sei também o quanto isso faz sentido aqui no Ocidente, porque aí também tem o movimento dos aplicativos extremamente minimalistas, que eu faço uma coisa só e vou fazer ela super bem. Então, até eu tenho uma opinião de eu não sei o que faz mais sentido, o WhatsApp com pagamento, eu fico, caraca, que loucura. Eu Enfim. vi um dia desses um cartão de visita que era tipo um aplicativo, acho que era uma startup aqui no Brasil, Uhum. que era só um aplicativo que você coloca no celular e aí tipo assim, pega meu número, aí você conecta ao celular, entendeu? Do tipo, as pessoas Que estão querendo, irado. eu sinto essa procura de coisas mais simples, saca? Tipo, Sim. de não toda essa coisa complexa e megalomaníaca. Mas enfim, muito obrigado por ter respondido minha Nada. pergunta. Eu tenho uma pergunta, Mande. um pouco abstrata, mas acho que você pode ajudar, Nina. Você falou que 70% das inovações são incrementais, mas, por exemplo, até quando a gente vai vendo as adaptações e alterações que o Instagram foi sofrendo, né, desde que ele foi lançado, acaba sendo muito sutil. E assim, eu paro e penso, pô, para mim, sei lá, tiveram momentos que estava ótimo, tóxico, sim, mas eu estava 100% adaptada. E como que a gente desenvolve isso não só propriamente dito na área de tecnologia, mas de processos, de projetos, dessa sensibilidade para identificar o que poderia ser diferente, sabe? Aqui, tá, a gente pode otimizar quais são os dados, quais são os comportamentos, porque o papel do UX é muito isso, né, de ter essa sensibilidade do processo da jornada de compra, da jornada de uso. Não, é muito difícil isso, demais, porque, por exemplo, as pessoas elas são sempre muito reativas à mudança. Sempre quando a gente lança algo novo, a gente tem que fingir que não lançou para esperar a poeira baixar para ver se vai dar tudo certo. É isso que eu falei de lançamento dos stories. Eu fui uma das pessoas que falei, nada a ver.
Que é isso? Eles estão copiando descaradamente o Snapchat. Eu não vou postar story lá, mó vergonha. Eu lembro que eu pensava, muita gente me segue, o Snapchat eu só mando para os meus amigos. Aí hoje eu aparecendo para 90 mil pessoas no meu Instagram. Tipo assim, coisas que hoje em dia são muito loucas. Então, esse termômetro do que pode dar certo, acho que é o grande desafio de todo mundo. De a gente consegue testar em laboratório até um certo nível, né? A gente faz nossos testes de habilidade, pesquisa de mercado, cruza quali com quant de alguma forma, mas só quando a gente coloca na rua mesmo que a gente vai ver a aderência da galera. Então, por isso que a gente faz muito teste AB, a gente sobe para uma pequena base de usuários. Então, o Booking, ele é o rei dos testes AB. Cada vez que a gente entra, está completamente diferente. E o Instagram tem feito muito isso também. Eu tô até hoje esperando meus Reels de 60 segundos. Tipo, eu vejo a galera postando, cara, eu quero esse. A pessoa que tá com um botãozinho na posição diferente, eu só fico querendo o que os outros querem. Eu nunca gosto do que chega para mim. Mas é isso, eles estão o tempo inteiro testando e mensurando para tentar diminuir esses riscos, mas a gente só consegue, até um certo ponto, conseguir calcular isso. Aí é realmente de, tipo, cara, vamos lançar e pode ser que a gente vá para o buraco, pode ser que a gente sentencie a nossa morte aí com esse novo lançamento. Com certeza eles estão morrendo de medo. O Instagram tá assim, ó, sofrendo. Mas é isso aí. Eu tenho uma pergunta também, Karina. Primeiramente, parabéns pela apresentação, foi ótima. Ah, obrigada. Então, 2020 foi um ano muito atípico, né, para todo mundo. E eu tenho conversado com alguns amigos também, principalmente da parte de tecnologia, desenvolvimento, e eles têm me retratado assim que tem sido meses um pouco difíceis assim para se falar de inovação. Então, todo mundo muito dentro de casa. Eu vejo que tem crescido alguns serviços, né, mais cômodos de delivery. Eu acho que esses serviços eles têm se expandido. E eu queria saber, assim, você é um pouco mais por dentro. Quais foram as suas percepções, assim, do último ano em questão de inovação? Até mesmo, assim, em questão de tendência, que a gente falou lá, tipo, talvez não vingue, mas tem vingado. Então, assim, você tem algum caso específico que você consegue compartilhar com a gente? Então, uma coisa que eu pessoalmente achei curioso foi de como muitos e-commerces se buscaram revolucionar, e muitas marcas. Então, por exemplo, eu vi um caso lá no início da quarentena da Dengo, que vende chocolates, e eles criaram meio que uma loja virtual, mas no sentido de que eles colocaram uma câmera numa loja física, e aí ficava um atendente lá, e aí você entrava no site para comprar e você tinha a experiência de compra de alguém. Tipo, você entrava no computador, falava, eu quero chocolate. Ah, mas esse daqui eu acho que combina muito mais, sei lá o quê. Então, eu achei muito interessante que eles falaram, cara, o nosso diferencial como marca é a personalização, é da gente ter uma pessoa ali, não faz sentido a gente colocar um robô. Então, como é que a gente entrega isso de forma diferente? Ainda no quesito e-commerce, por exemplo, eu comprei uma blusa recentemente e a gente sempre fica com medo de não sabe se vai caber, se vai vestir bem, e eu sempre penso a dor de cabeça que vai ser colocar no correio para devolver, para eles analisarem, para devolver o meu dinheiro. E aí eu comprei na Zara e na hora de devolver eu fiz tudo pelo aplicativo, tirei foto, mandei, etc. E eles falaram, alguém vai vir na sua casa buscar. Tipo, sem cobrar. Eu falei, caramba, gente, isso é tudo que eu quis na minha vida. Aí eu até reverti em crédito, falei, nem quero dinheiro, vou querer comprar de novo com eles. Então, na área de e-commerce, eu acho que a galera se reinventou muito e cresceu demais. Eu nem lembro quantos por cento que eles cresceram. Deixa eu ver aqui mais outros exemplos. Cara, o pessoal usando muito o WhatsApp para isso, na indústria alimentícia, assim, tinha uma conhecida minha, ela falou, cara, eu sempre comprava no mercadinho XYZ, e eu não estou indo mais lá, só que tinha uma moça que sempre me atendia. Ela tem o meu número por conta do mercado, e ela manda, chegou, sei lá o quê, a validade é tal, chegou um novo produto, você quer? Ela falou, cara, esse para mim, tipo, tá incrível, a gente tá se falando pelo WhatsApp. Então, eu acho que aconteceu tanta coisa, muita gente ficou desempregada, muito mercado não mercado físico, mas muitos mercados pararam de fazer sentido, e eu acho que a galera conseguiu inovar de uma forma muito incrível. Assim, acho que no desespero a gente consegue se virar muito bem. Então, mesmo que não tenham tido coisas extremamente, um super lançamento de foguete, alguma coisa, eu acho que a galera que sofreu muito com a pandemia conseguiu se reinventar muito bem ali, muito rápido, mas por conta do desespero, sabe? Acho que é isso. Eu queria fazer só um adendo, que é, tipo, pro início da sua apresentação, que foi quando você falou que, tipo, sobre essa questão da inovação e tudo mais, né? Tipo, o que eu tenho percebido é que, tipo,
que veem a internet não como, vê como final, né? Mas não como ferramenta. E essa questão da inovação é que eu vejo que as pessoas ficaram humanas. Todos esses atendimentos, ou todos esses cases que a gente traz, é sempre muito cuidado, muito humano, porque as pessoas estão carentes, de certa forma, né? Mas acho que, tipo, todo atendimento, é isso que você comentou, que é, tipo, Sim, nem seja tinha psicopata e percebido, tudo mas é mais, verdade. é do tipo, é porque A gente humano. precisa de contato humano, no final das contas. Eu acho que aquele medo de, caramba, os computadores vão dominar o mundo e as pessoas vão viver em Matrix, em óculos parados e nunca mais vão olhar na cara dos outros. Para mim, a pandemia serviu muito para falar de, cara, a gente precisa muito de contato humano, a gente quer trocar, a gente tá louco para sair na rua e esbarrar nas pessoas que a gente não queria esbarrar. Tipo, a gente mudou, foi tipo completamente o contrário. Eu acho que a gente realmente falou, cara, tecnologia está muito para ajudar e não para dominar o mundo como a gente morria de medo antes. Pelo menos eu sinto um pouco isso, sabe? Total. Eu tenho uma outra pergunta também, um pouco estranha, talvez, mas a questão da inovação hoje, ela está muito ligada ao mapeamento do nosso comportamento, né, do que a gente faz, do que a gente consome, o que a gente se interessa, e tem toda essa discussão dos dados. Assim, eu acho que eu recebo 3 e-mails por dia falando tal site ou tal página participou de algum esquema e estava envolvido com vazamento de dados. E aí, assim, a todo momento que eu só assim, toma todos os meus dados, sabe? Eu não aguento mais recadastrar senha, não aguento mais pensar se tal coisa, tal página, tudo eu linko ao Facebook, então, assim, realmente, o Zuckerberg, ele pode fazer o que ele quiser com a minha vida, porque tá tudo lá. Mas o que você enxerga, não sei, como próximos passos, se a gente realmente vai ter uma mudança de comportamento, se as empresas vão passar a ter mais cuidado, né? Passar a ter mais cuidado com essas informações, porque tá tudo online, assim, eu fico de cara, às vezes, quando eu preciso acessar uma informação e eu jogo na pesquisa do meu WhatsApp e tá lá. E qual que é o nosso papel, né, enquanto pessoas ligadas a esse desenvolvimento, mas também quais são aí as perspectivas. Sim. O que me deixa um pouco mais tranquila é que, pelo menos esse ano, que entra em vigor a LGPD aqui no Brasil. É mais para o final do ano, eu acho que é tipo outubro. Então, eu sinto que quando encosta no bolso das empresas, aí elas realmente vão se mexer. Então, a gente, pelo menos como pessoas que mexem com tecnologia, eu busco sempre pessoalmente tudo que eu vou fazer, confirmar com o jurídico se faz sentido, se aqueles dados que muitas vezes a gente nem é por mal, a gente fala, a gente cruza dados XYZ, a gente vai conseguir entregar algo muito personalizado para essa pessoa. Mas, cara, vai que ela não quer, sabe? Tipo, a gente tem que dar autonomia para as pessoas e deixar muito claro o que a gente consegue fazer, o que aquilo vai gerar de valor para ela ou não, e ela tem que ter a total autonomia de permitir ou não, e de forma muito clara. Então, eu acho que, pelo menos, o papel de UX Writing é algo que está crescendo muito e faz muito sentido de, cara, como que a gente comunica, como que a gente diz que a gente vê os vídeos que a pessoa viu, a minutagem, onde que ela parou para indicar outros vídeos. São coisas, assim, tipo, muito específicas que a gente nem entende direito o algoritmo. Mas, e de pensar como que a experiência com e sem isso, porque se ela vai desabilitar, tipo, não pode ficar horrível também, né? Tipo, pode ser que não fique a melhor possível. Então, acho que é o nosso trabalho de pensar como que vai ficar sem, como que fica com, como que a gente comunica e como que a gente... Eita! Piscou a luz. Não sei se minha internet caiu, piscou a luz aqui em casa. Voltei? Se faltar luz, se faltar luz, eu boto no 4G, mas a internet aqui me zoou. Até perdi o fio da meada, mas eu acho que no geral é isso. Mas é complicado. É porque às vezes nem é por mal. Acho que o principal é isso, assim, a gente produzindo isso, a gente nem pensa o quanto isso a gente vai estar vendendo dados para os outros lugares. Até a Apple subiu recentemente uma nova notificação, não sei se vocês viram no celular de vocês, o nome é de IDFA, de traquearem vocês em outros aplicativos. Então, sei lá, eu trabalho no Urb, a galera usa muito o Urb, vai em outro site, vai ter uma propaganda da viagem que ele estava olhando. Da pessoa permitir isso. O nosso marketing chorou horrores. Eu falei, gente,
tá certo, sabe? Se a pessoa não quer, não é para ela ter isso seguindo ela. É literalmente perseguição. Quando a gente fala, tipo, parando para pensar, eu tô sendo perseguida pelos sites que eu entrei. É uma linha muito Então, tênue entre é estratégia e se muito. tornar stalker. É tipo as empresas se tornando stalker. E para mim o mais bizarro é que é uma caixa preta sobre como que isso acontece, sabe? A gente só aceita, né? Só termina as pessoas de produção de conteúdo pra internet no final do dia. Isso é de bom tom? Não é de bom tom. É de bom Minha tom. terapeuta aprovaria? Minha Terapeuta da pessoa aprovaria? acharia normal? Ai, mas sim, nossa, eu já tô aqui pesquisando um curso de UX Writing pra fazer, entendeu? Atualizar no mercado pra gente não se desatualizar. Não, é maravilhoso essa área e eu fico sofrendo. A gente tá com uma UX Writer, eu fico, gente, ela estrutura os textos tão perfeitamente, ela pensa em cada coisa e, tipo, cara, melhora muito a comunicação. A gente até descobriu recentemente, a gente usa meu perfil. A gente acha que as pessoas entendiam. Só que todo mundo achou que fazia mais sentido minha conta, porque as pessoas perfil achavam que era perfil de viajante, que elas iam clicar e elas iriam, sei lá, cair num quiz de perfil de viajante. A gente falou, gente, é só uma escrita, a gente nunca tinha parado para pensar nisso antes, sabe? Então, coisas, tipo, muito bobas. A mulher falou, cara, eu nunca cliquei aí, porque eu falei, não quero ver meu perfil de viajante. Eu falei, ela nunca clicou na minha conta para ver as viagens dela, como assim? Então, a gente sempre se surpreende, é muito louco esse universo de escrita, sabe? Aham. Ai, é isso, né, gente? Vamos de investimentos. Vamos! E vamos de investimentos. Sempre Nossa, se mas atualizar. muito obrigado. Passou uma moto aqui, gente. Mas muito obrigado. Sua apresentação foi incrível, viu, Nina? Ai, valeu. Que bom que vocês gostaram. Sim, sim, demais. E acaba sendo uma referência muito boa. Eu, particularmente, acompanho demais o seu trabalho Oh. e foi muito bom ver, assim, mulheres, né, jovens também, eu falo como se eu tivesse 95 anos, mas jovens, e que você está se desenvolvendo e consegue transmitir o conteúdo, porque é muito aquela ideia, existe informação, existe coisa, né, que a gente pode acessar na internet, mas não necessariamente isso está sendo traduzido de uma forma que a gente entenda e que rompa essa barreira. E nesse momento específico que a gente está vivendo, de tanta indefinição, acho que é tão importante a gente abrir o caminho, né, para que essas áreas sejam ocupadas por outras pessoas que antes não tinham acesso. Então, é um pouquinho disso tudo que a gente tem conversado. E aí, como a gente pode fazer com os dados, né, trabalhar isso para fazer o negócio fluir mais rápido, também é importante. Sim, exatamente. Mas foi ótimo, adorei também. Ai, que bom, gente. E eu tenho mais uma última pergunta, na verdade. Que é ligado à questão específica que você sempre levanta de incentivar a participação de mulheres nesse universo de tecnologia. A gente participa, né, do IDP, a gente acompanha várias das iniciativas, e na questão específica da educação, é importante que você coloque como uma possibilidade desde o primeiro momento que haja esse envolvimento. Não é uma coisa só de menino, não é uma coisa só de homem, enfim, quem gosta de engenharia mecatrônica logo do primeiro dia assim, do ensino médio. E como que a gente pode romper essa barreira, não sei, se acessar alguns grupos específicos de redes femininas, ou então trabalhar isso desde cedo com o ensino médio, não sei se você tem alguma visão sobre isso. Então, é isso de que são desafios em várias esferas e vários contextos diferentes. Então, o primeiro foi o que você tocou, de como que a gente faz essas meninas já ali no colégio super novas se enxergarem como médicas, como engenheiras, como programadoras, enfim, de que ela só pensa que ela, sei lá, ela pode ser enfermeira, ela pode ser médica, ela pode, sei lá, não sei se elas pensam em ser advogadas, mas eu quero que elas pensem em todas as possibilidades e que programadora seja uma delas. Então, de como que a gente cria essa mentalidade desde o início e quebra muito essas coisas que às vezes vêm de casa mesmo, né? Dessa separação de, cara, o videogame é só do seu irmão, tipo, cara, vai lá brincar de boneca, né? Então, é tanto a questão de casa, tanto a questão da escola se posicionar nesse lado. Então, para mim, fez muita diferença porque meus pais trabalhavam numa empresa de tecnologia. Então, tipo, sempre teve computador aqui em casa. Então, eu falo, cara, para mim fez total diferença, porque eu sempre tive imersa. Tem fotinho minha, tipo, super bebê, assim, tipo, babando no mouse, sabe? Então, eu falo, cara, é isso que fez a diferença para mim. Se eu não tivesse tido isso, eu tenho quase 100% de certeza que eu não teria caído em tecnologia, porque eu não tive outras oportunidades em que eu enxergava. Para mim, foi dentro de casa.
sabe? Então, a questão, acho que o principal não é nem só abrir oportunidade, 1 bilhão de bolsas de estudos, de tecnologia, cursos. O que eu mais vejo que é o grande problema é a questão da confiança e da segurança. Delas aplicarem, elas nem aplicam para as vagas, para os cursos. Elas falam, cara, eu não sou boa o suficiente. Eu participo de muitas... dou talk para ONG de menina, de adolescente, 13 anos, 15 anos, e elas ficam, caramba, eu acho que então eu vou aplicar. Eu falo, por favor, só aplica aí, me manda uma mensagem e fala, eu apliquei, porque eu sei que você vai passar. Então, de como é que a gente resgata essa confiança nelas, né? De, cara, empoderar ali, inspirar elas de alguma forma. E de ajudar a manter também, porque elas vão entrar num curso de graduação, por exemplo, em computação, vão ser 60 meninos e 2 meninas. Que era o que aconteceu comigo. Eu chegava em casa e chorava porque eu me achava burra demais para aquilo, porque eu não entendia nada. Eu cheguei para aprender na faculdade de programação, todos os meninos já sabiam, já tinham feito curso técnico, e eles falavam, faz a ilustração, faz a documentação. Eu, meu Deus, isso é muito ruim, eu não mereço estar aqui, sabe? E aí é a rede de apoio ali, você ter pessoas se conectar com comunidades. Então, tipo, ter comunidade de mulheres em computação, eu ia lá no fim de semana de mulheres em Python, mulheres em sei lá o quê, e aquilo me dava força para vencer ali o dia a dia da semana. Eu abrir a porta da sala de aula e o professor falar, cara, mas aqui é a aula de análise de algoritmos. Eu falar, sim, aqui é a minha turma e eu vou entrar. Tipo, eu não entrei errado nessa sala. Então, da gente vencendo, a gente vai ficando mais casca dura, sabe? Mas é isso, é da gente pavimentando um caminho ali. Muita gente já pavimentou esse caminho, principalmente para a gente ter oportunidade de estudar. Cara, a gente está podendo ir para a escola, está podendo ir para a faculdade, tudo. Como que a gente faz para as próximas mulheres não precisarem ter que se provar no mercado de trabalho delas, só fazerem o trabalho delas, sabe? É tipo tudo que eu quero, que elas cheguem lá e brilhem. É isso. Então, falei pra caramba. É isso, sabe? É isso, Brasil. Mais alguma pergunta? Ai, gente, eu amei a colaboração de vocês. Eu nunca dei uma palestra que as pessoas participaram tanto. Eu sempre fico, perguntas? Ninguém? Então é isso. Ai, amei. Tudo. Achei tudo. Você vai disponibilizar essa apresentação? Posso mandar para vocês, se vocês quiserem. Eu quero. Deixa eu ver como é que eu faço. Larissa, se eu mandar para vocês, você consegue mandar para eles? Sim, pode me mandar, Karina, que eu envio para eles e a gente pode... Então tá. Beleza. Eu gero agora e mando para você por e-mail, então, para não esquecer. Muito obrigado. Ai, de nada, gente. Obrigada, foi ótimo. Fico feliz. E sucesso na sua jornada. Ai, valeu. Para vocês todos. Vamos. Já dizia Beyoncé, feminist. Cara, perfeito. Amei você. É isso. Ai, mas então, bora lá. Qualquer coisa, me manda mensagem no Talks. Vai ser um prazer trocar uma ideia com vocês de novo. Sim, pode deixar me seguir no Instagram. Me segue lá, hein? Beijão, gente. Um ótimo dia para vocês. Tchau. Tchau. Tchau.